E por aqui a gente segue falando sobre safra de grãos no Brasil, com destaque agora para o estado do Paraná. O estado terminou a colheita da sua safra de verão com volume 23% acima do que colheu na safra de verão da temporada passada, 15/16. Vamos acompanhar na tela agora os números de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado e ver o quanto que a soja participou em todo esse volume. Veja nas colunas em verde a produção total de grãos do estado paranaense na safra de verão. Na temporada 15/16 foram produzidos 20.200.000 toneladas. Já para a safra 16/17, o volume chegou a quase 25 milhões, veja só, foram 24.800.000 toneladas. Boa parte dessa produção veio da soja, que representou 19 milhões e meio de toneladas. Se o volume da safra de verão produzida com a expectativa da safra de inverno for somada, o estado vai produzir mais de 42 milhões de toneladas de grãos, somando todo esse ciclo 16/17. O volume vai ficar bem acima do que produziu na temporada passada. Veja só, enquanto na safra 15/16, o estado colheu 35.100.000 toneladas de grãos entre primeira e segunda safra. Para a safra 16/17, a expectativa chega a 42.800.000 toneladas. Há uma elevação de 22% no volume a ser colhido. Bom, apesar dos números positivos, o cenário de safra cheia traz impactos negativos no comportamento dos preços, como a gente tem visto. Com os estoques mundiais recompostos, os trabalhadores e os compradores trabalham com uma folga a mais e também com mais calma, trazendo, portanto, pressão sobre os valores negociados para a produção agrícola do Brasil. Diante dessa situação, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, faz um alerta ao produtor. Ele orienta o seguinte, para que ele fique atento ao comportamento do mercado mundial e às suas influências diárias, para garantir, portanto, melhor momento para comercializar o seu produto. E no sul do Brasil, as chuvas trouxeram muitos transtornos, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para essa semana, a expectativa não é muito boa. É porque tem a chegada de uma frente fria que, além de piorar a situação de chuvas, intensificar, deve trazer temperaturas mais baixas. É o que fala agora a Nadiara Pereira. Nos últimos dias, choveu de forma intensa em partes da região sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde muitas cidades tiveram transtornos como inundações, até deslizamento de terras e problemas também por causa de ventania e granizo. A chuva deu uma trégua na segunda-feira, mas a partir de hoje tem retorno das chuvas fortes por causa da formação de áreas de instabilidade e amanhã também por causa da formação de uma frente fria. Posteriormente, esse sistema vai avançar pelo litoral do Brasil, avançando também com uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas sobre o centro-sul do país. O índice de umidade no solo é bastante alto aqui entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o solo está bastante encharcado por causa dos temporais dos últimos dias. Por outro lado, entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, há uma irregularidade grande da umidade no solo por causa da diminuição das chuvas. Agora, para os próximos dias, há a expectativa de chuva forte entre o norte gaúcho e o sul paranaense, por causa dessas áreas de instabilidade que voltam a atuar a partir desta terça-feira e também por causa da passagem de uma frente fria. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em Santa Catarina e algumas cidades de divisa do Rio Grande do Sul. Essa chuva novamente tem potencial para transtornos, especialmente naquelas áreas que já foram afetadas pelas inundações nos últimos dias. Sobre o interior paranaense, a chuva será abrangente, mas não tão expressiva, então não deve trazer muitos transtornos. E, por outro lado, mantém o solo encharcado, principalmente nas áreas produtoras de milho segunda safra e também para as culturas de inverno. Entre a região sudeste e o centro-oeste, mesmo com o avanço da frente fria, a chuva será muito isolada. Ela deve ocorrer a partir de amanhã, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, então não beneficia muito áreas produtoras. E neste período teremos o declínio acentuado da temperatura. A massa de ar polar, que avança a partir da quinta-feira, deve vir com bastante intensidade para o sul, partes do sudeste e até mesmo centro-oeste do Brasil. As temperaturas devem cair um pouco até sobre a faixa mais ao sul da região norte, que é um fenômeno conhecido como friagem, que chega até o estado de Rondônia e do Acre. As temperaturas mais baixas devem ser registradas aqui nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
sul paranaense e também sobre as regiões serranas aqui entre São Paulo e Minas Gerais. Inclusive, nos pontos mais altos da região sul, não se descarta a ocorrência de geadas nas madrugadas entre quinta, sexta e sábado. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 9 de junho, a chuva continua de forma intensa sobre o sul do Brasil, mas muda um pouco a região. Desta vez, as áreas mais afetadas serão o oeste de Santa Catarina e oeste paranaense. Algumas áreas podem receber até 130 milímetros de chuva em 5 dias. Vai chover mais também entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Aqui no interior de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo permanece mais seco nestes próximos períodos. Durante as madrugadas, o frio perde intensidade neste período. Ainda há previsão de temperaturas abaixo de 10 graus em algumas áreas da região sul, mas o risco de geadas diminui bastante nesta segunda semana do mês de junho.